Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Bem, já estamos ao vivo pelo Instagram da Rádio Tamandaré, já estamos ao vivo pelo YouTube oficial da Rádio Tamandaré e pelo Facebook Acorda Bênção. Amém? Momento da ministração da Palavra de Deus, aqui no quadro A Voz do Divino. Lembrando que ao encerrar a live, encerrar a ministração, aliás, eu encerro a live, tá? E aí você continua nos ouvindo pela AM 890 e pelo aplicativo da Rádio Tamandaré. Louvado seja Deus. Chegamos à segunda carta de Paulo a Timóteo. Antes vamos dar uma olhada, né, no contexto em que Paulo escreve esta carta, que não é o dos melhores. Não é o dos melhores. Paulo, ao escrever esta carta, Paulo estava sofrendo privações, como se fosse um criminoso comum. Né? Paulo estava sendo perseguido, procurado, para ser interrompida a sua missão apostólica. Na ocasião, Nero era o imperador de Roma, e diante dessa situação de prisioneiro em Roma, Paulo é abandonado pelos seus amigos, em sua maioria, né? Em sua maioria. Paulo já estava prestes a terminar o seu ministério, partir para a glória, né? E percebia que sua morte já se aproximava. É quando ele escreve esta carta a Timóteo, que parecia ser uma pessoa tímida, uma pessoa talvez com temperamento fleumático, né? Mas era aquela pessoa bem reservada, Timóteo. Mas era homem de Deus, temente, né? Tem aquelas pessoas, irmãos, que são amáveis, que são dóceis, que são, por mais que as pessoas tentem tirá-las do sério, elas não saem. Por mais que sejam provocadas, elas não saem do seu controle, do seu equilíbrio, da sua parcimoneidade, sem dar Timóteo. Né? O que dá a parecer que são pessoas medrosas, não, mas não são. Timóteo era uma pessoa assim, porém de uma confiança e um temor a Deus muito grande. Talvez ele fosse uma pessoa não muito pragmática, né? Talvez ele fosse uma pessoa reativa, talvez ele precisasse de um impulso, de um empurrão, de um sacode, de um levante. Porque parece não ser muito também uma pessoa de iniciativa própria, parece não ser muito uma pessoa com muita confiança em si, né? É como se fosse um leão adormecido. Mas era fiel. Timóteo era fiel. Era perseverante. Era amigo.
Foi um dos poucos que permaneceu com Paulo durante a sua prisão. Foi um dos poucos que perseverou ao lado do apóstolo. E aí Paulo orienta Timóteo ainda, como vimos na primeira epístola, ele sendo orientado, Timóteo, por Paulo, a como conduzir a igreja. Nesta epístola segunda, Paulo vai orientando Timóteo, a gente percebe nesse capítulo 1, dando-lhe orientações pessoais. Dando-lhe orientações pessoais. Lá na primeira epístola, Paulo diz a ele como ele deveria conduzir a igreja. Agora, e se conduzir? Mas Paulo investe muito nessa sua missão pastoral. Agora, nessa segunda epístola, Paulo investe na vida pessoal de Timóteo. Paulo ministra diretamente a Timóteo. Não que na primeira ele não o fizesse, a gente viu que ele fez. Mas nessa segunda, a pessoa de Timóteo é um foco maior, porque Paulo passou a conhecer melhor Timóteo. Paulo fez uma leitura melhor de Timóteo pela convivência. Diga-se de passagem, a gente só conhece as pessoas pela convivência. Uma coisa é você dizer que conhece o pastor Amaro porque me escuta através do rádio. Uma coisa é você dizer que conhece o pastor Amaro por me assistir nas lives. Outra coisa é você conviver comigo. Uma coisa é passar 5 horas de trabalho comigo, outra coisa é conviver comigo, né? A gente só conhece as pessoas convivendo com elas, né? A gente até faz uma leitura quando você tem uma percepção mais apurada, com a experiência, você pode até fazer uma leitura da pessoa pelo comportamento dela, porque o comportamento diz muita coisa, né? O comportamento diz muita coisa, o jeito da pessoa se vestir diz muita coisa. Tem um livro que ele é até interessante e bem complicadozinho de ler, porque ele é cheio de cartografia, mas ele diz que o corpo fala. Então, inclusive os analistas, os psicanalistas, os psicólogos observam muito a postura das pessoas, porque o comportamento, a expressão, a veste, enfim, o estereótipo fala muita coisa. O estereótipo fala muita coisa. É por isso que é importante se preocupar com o estereótipo, com o exterior. Porém, se esse exterior não estiver sendo verdadeiro ao que se passa por dentro, um aspecto positivo, aí cabe a esta pessoa o título de sepulcro caiado, né? Porque é bonito por fora, mas por dentro é podre. Tem pessoas que se vestem bem e cometem muitos crimes. A gente tira pela capital do nosso país, né, irmão? É tudo arrumadinho, principalmente ali, né, no complexo político. É tudo muito arrumadinho, mas misericórdia. É muita coisa podre debaixo do tapete, dos bastidores. Estou falando da vida pessoal, que já é o departamento, que não quer nem... Ixi, a Catinga chegou aqui. Eu estou falando do aspecto político. Então, parece que é uma coisa tão fenomenal que parece que realmente subiu um mau cheiro, sabe? Não, aqui ninguém soltou o pum nem nada e não tem nada fedendo aqui não. Mas o psicológico, quando a gente fala, é tão forte que a sensação que dá é que um odor, né, entrou em nossas narinas. Mas não nos espantemos não, porque não é só no lado político, né? Infelizmente, temos que dar a mão palmatória, porque no lado religioso também. No lado religioso também.
Muita gente que aparenta santidade, mas às vezes é um lobo disfarçado de ovelha, é Satanás encarnado, misericórdia. É o diabo em figura de gente mesmo, como alguns dizem. Então, às vezes a aparência engana. Tem um adágio popular que diz que nem tudo que reluz é ouro, não é? Mas nós devemos nos preocupar no sentido de que aquilo que nós pensamos, que nós somos, o que está se passando conosco, é naturalmente externado. Não foi à toa que Jesus disse que é da boca, a boca fala o que o coração está cheio. E o coração, segundo a anatomia de Jesus, está na cabeça. Né? Então, o exterior é importante para que nós façamos essa leitura. Entendendo que tem que ter essa, esse feeling, tem que ter essa sapiência, tem que ter, né, esse start, tem que ter um pouco de entendimento da ciência para poder fazer essa leitura com a máxima precisão. Até porque para saber ler um livro, você tem que aprender a ler, né? Tem que aprender a ler. Pois bem, isso para ser fiel ao que se está lendo, né? Seja qual for o idioma. Eu posso ler aqui uma palavra em inglês e não pronunciá-la corretamente. Então, se você não tiver a ciência, você pode fazer a leitura errada, entende? Pronunciar errado. É por isso que a gente também não deve julgar as pessoas, né, pela aparência. Porém, a Bíblia diz que aí nem precisa julgar, porque é pelo fruto que se conhece a árvore, não é? É pelo fruto que se conhece a árvore. Então, são pelas ações, pelas atitudes, pelo comportamento, pelas reações, que aí você pode fazer uma leitura melhor da pessoa. Eu me lembrando agora, falando com vocês isso, me lembrei agora de um irmão, rapaz, eu dei saudade dele, ele está vivo ainda, mas nunca mais o vi. Da última vez que eu vi, ele estava até bem da saúde, graças a Deus, mas tinha se desfeito de uma Kombi que ele tinha e que eu precisei alugar a Kombi dele para fazer alguns transportes, né? Que ele alugava a Kombi para frete. E aí, quando eu me aproximei desse irmão, eu contratei, ele chegou para mim depois de umas 3 vezes que o contratei e disse: irmão, o senhor me perdoa? Aí eu disse: ô meu irmão, o que foi que houve? Isso é uma benção, graças a Deus nunca teve problema nenhum. Aí ele: é exatamente por causa disso que eu estou lhe pedindo perdão. Não é porque eu vi o senhor passando aqui na rua. Aí eu olhava assim para o senhor e dizia: esse irmão, isso deve ser tão chato, isso deve ser tão invocado, isso deve ser tão antipático. Porque o senhor passava sério, passava com a cara fechada. Mas aí me aproximei do senhor e aí ele fez lá as referências dele à minha pessoa. Aí eu puxei ele, dei um abraço. É normal, é normal. Até porque no trecho que eu passo eu não conheço ninguém, né? E não tinha nenhum motivo para eu passar diferente, né? Mas é assim mesmo. Porque a gente não tinha como nem se socializar, né? No ambiente que eu passava. Porque não tinha ninguém, tinha as paredes. Mas sempre, graças a Deus, eu passo, falo com todo mundo. Onde eu estudo, o pessoal me chama de vereador, porque diz que eu falo com todo mundo. E olha que vereador só fala com as pessoas na época que está procurando voto, né? Depois que elege, acaba desaparece. Depois que se elege, desaparece, né? E não é só vereador, não, um bocado de gente.
Mas acaba quando está captando voto, né, qualquer candidato fica falando com todo mundo. Né? Os colegas me chamam lá de... Tem uma professora, rapaz, uma professora me chama de político, pelo amor de Deus, não é porque você fala com todo mundo. Ela me chama de político, ela me chama de deputada, de deputado. Não, eu sou deputado não. Porque eu falo todo mundo. Hoje, estou falando isso, é uma terça-feira, dia 24 de junho. Aí eu mandei uma mensagem para um colega que estudava comigo de manhã. Aí eu disse: ô Amaro, rapaz, a gente sente uma saudade de você, uma falta de você, porque você reunia todo mundo e a gente sente falta de você. Ô, meu querido, quero até mandar um abraço para ele, né? É meu querido Carlos, um jovem, né? Tem suas dificuldades, mas muito inteligente. Né? Tem um carinho muito grande por Carlinhos, servo do Senhor, inclusive. Então, assim, quem me vê, eu vou ficar sério. Quem está me ouvindo, de misericórdia. Fique sério não, pastor, isso é muito feio. Né? E a sua cara está parecendo cara de delegado que brigou com a mulher, chupou limão e o salário está atrasado. Isso foi uma expressão de um colega meu que já foi delegado, e ele disse que a cara feia, ele traduziu que o contexto da cara feia de uma pessoa é assim, do delegado, porque o delegado é sisudo, né? O delegado é sério, né? Tal. Aí o cara que chupou limão, o cara faz uma careta, né? Uma careta de quem chupou limão. Né? Aí brigou com a mulher. Brigar com mulher é a pior coisa que tem. Aí o cara já fica triste, já fica meio cabreado. E quando o salário está atrasado, aí o cara fica mais invocado ainda. Aí juntando isso tudinho, pensa na bomba chiando, né? É bronca. Mas aí você só conhece as pessoas se aproximando, né? Às vezes a pessoa é tão sorridente, mas mata os outros na unha, né? Mata outro na unha. Enfim, Paulo teve esse convívio com Timóteo e percebeu que Timóteo tinha esse temperamento na dele, né? Fleumático, calmo, tranquilo, por mais que provocassem, ele não saía do sério. Paulo era aquela pessoa, Timóteo era aquela pessoa que disseminava, empurrava com a barriga, que fazia de conta que não ouvia, que não entendia a piada, a gracinha, a indireta, né? Timóteo era aquela pessoa passiva, era aquela pessoa quieta, era aquela pessoa, uma bênção. Aí dava aquela leitura de uma pessoa insegura, de uma pessoa, enfim, talvez medrosa, né? Se você for fazer a leitura de uma pessoa assim, sem saber da ciência, você vai dizer que é uma pessoa covarde, amedrontada, insegura. Bem, Paulo começa a orientar Timóteo para questões pessoais. Uma das falas de Paulo é sobre a sensibilidade de Timóteo, que gerava em Paulo alegria indescritível, né? Porque gozo é alegria indescritível. E Paulo se lembrava das lágrimas de Timóteo, porque Timóteo era essa pessoa quebrantada. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que tem facilidade em chorar. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa sensível. Sensível à realidade do outro, à dor do outro. Sensível ao sofrimento do outro. Uma pessoa sensível espiritualmente. Louvado seja Deus. Timóteo era uma pessoa assim. E isso mexia com Paulo ao ponto de alegrá-lo, né?
e ao ponto de perceber essa ligação de Timóteo com Deus, porque a palavra de Deus nos diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aleluia. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa humilde, é uma pessoa que vive aos pés da cruz, é uma pessoa que vive pedindo perdão ao Senhor. Não é nem porque está fazendo sempre coisa ruim, é porque ela já sabe que a sua natureza é pecaminosa e por mais que tente acertar, acaba errando. E que mesmo calada ainda está errado. Não é? O quebrantamento tem a ver com isso. Não é só chorar. Já disse aqui diversas vezes, não é? Que é da rocha que sai água. As nascentes vêm da rocha, em sua maioria. Não é? E já ouviu a expressão lágrima de crocodilo? Já viu a expressão lágrima de crocodilo? Pronto. Então não nos enganemos com quem vive chorando. Não nos enganemos com quem vive chorando. Porque chora em um culto, porque chora por escutar um hino, porque chora por ouvir a palavra. Aí você faz o convite e a pessoa não quer Jesus. Não é? Você faz o convite e a pessoa não quer Jesus. Então o choro não significa muita coisa não. Mas Timóteo era uma pessoa quebrantada. E por ser esta pessoa desse temperamento fleumático, a princípio Paulo olha assim e diz, não, ele precisa de uma injeção de ânimo, ele precisa de adrenalina espiritual na veia. Aí continua Paulo dizendo sobre Timóteo que se lembrava da sua fé não fingida, por ter convivido com mulheres de fé como Lóide e Eunice, Lóide sua avó, Eunice sua mãe. E Paulo diz, estou certo que também habita em ti. Por que Paulo diz, estou certo que também habita em ti? Porque aquela calmaria de Timóteo, aquele jeito de Timóteo, eu conheço uma pessoa que, irmãos, é um Timóteo da vida. Não no sentido, infelizmente, ministerial, né? Eu acho que o amigo precisava, eu vendo ele, dizer essas palavras de Paulo para ele. Se bem que eu pensei, esse irmão já recebeu muitas palavras assim, mas enfim, deve ter seus traumas, deve ter seus recalques, deve ter seus motivos pessoais para não ter decolado, né? Ou para não ter pego, considerando a metáfora de um carro velho. Você tem que empurrar, né? Para pegar. Se bem que não é todo carro velho que você tem que empurrar para pegar, né? Mas quando a bateria tá fraca, coisa e tal, tá. Enfim. A gente só pode fazer a leitura mais científica das situações, conhecendo a problemática de perto, né?
Por isso que eu não estou julgando o irmão. Mas, infelizmente, é como se ele tivesse ficado para trás, ficado obsoleto. Paulo teve cuidado de Timóteo não ficar assim. Porque tem pessoas que às vezes são tão calmas, são tão tranquilas, são tão na delas, que incomoda às vezes, né? Incomoda, né? A gente quer que a pessoa seja mais elétrica, mais dinâmica, seja mais reativa, mais proativa, né? E não reativa. Porque, meu Deus, a gente vê a pessoa perdendo a oportunidade, a gente vê a pessoa tendo tudo para produzir e não produz. Porque isso acaba, esse temperamento acaba sendo, em alguns aspectos, danoso para a pessoa. É como se lhe faltasse uma eletricidade a mais. É como se lhe faltasse uma eletricidade a mais, uns volts a mais, né? Enfim, Paulo faz essa leitura de Timóteo e investe na pessoa de Timóteo. E aí Paulo chega a lhe dizer mais uma vez: por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Em outro momento, Paulo disse: não despreze o dom que recebeste, né, pela imposição de mão do ministério, do presbitério. Paulo fala isso lá na sua primeira carta a Timóteo. E agora Paulo volta a bater na tecla, inclusive chamando a responsabilidade, dizendo: eu te ungi ao ministério pastoral. Tu tens as mesmas condições espirituais que eu tenho. Tu tens o mesmo Espírito que eu tenho. Tu tens o mesmo Jesus que eu tenho. Tu serves ao mesmo Deus que eu sirvo. Tu conheces o Evangelho que eu conheço. Tu conheces o poder de Deus que eu conheço. Então, meu querido, Paulo, em outras palavras, dizendo a Timóteo: manda ver. Manda ver. Aleluia. Eu quero dizer exatamente de Deus para você com essa linguagem: manda ver no mundo espiritual, porque tu tens o mesmo Espírito, aleluia, que qualquer outro servo, que qualquer outra serva de Deus tem. Manda ver, aleluia. Fique aí com a expressão do momento é mimimi, né? Não fica aí com teu mimimi. Ah, porque eu sou o menor da casa de Jacó. Ah, porque eu só recebi um talento. Que mais? Ah, porque eu sou o menor da casa de Deus. Para com isso, irmão. Deixa de... Olha, eu não vou nem dizer a palavra aqui que ia ser uma pornofonia. Deixa do teu mimimi. Porque o Espírito Santo, ele foi te dado com a mesma medida, com a mesma proporção que foi dado a mim, que foi dado a outro, que foi dado a qualquer um. Servos e servas de Deus. O problema não está no que Deus te deu. O problema está no uso que tu fazes daquilo que Deus te deu. A Bíblia, olha, a minha Bíblia, a Bíblia é comum. A capa não é de ouro, as páginas não são de ouro. Minha Bíblia é a Bíblia comum. É a Bíblia de estudo, tem hora que eu consulto o rodapé para pegar alguma nota dos editores. Tem outras Bíblias, tem. Mas não é a configuração gramatical, física, o tamanho,
Não é? Porque tem umas Bíblias que são grandes, que são a misericórdia, bonitona. Eu tenho uma Bíblia que é bonita. Mas não é isso que faz a diferença do pregador. O conteúdo que está aqui escrito em 2 de Timóteo capítulo 1 é o mesmo que está na tua Bíblia. É o mesmo que está na tua Bíblia. Pastor Amaro, como é que o senhor consegue falar, se é que você faz essa pergunta, né? Falar tanta coisa da Bíblia. Aí o que eu estava dizendo, eu quero que você entenda. Não depende daquilo que Deus me deu, porque Deus me deu a mais do que supostamente lhe deu a menos. Não. Depende da sua relação com o que Deus lhe deu. A sua busca. Quem mais busca, mais recebe. Como é que tu quer receber se tu não busca? Não é porque a minha oração é mais ouvida do que a tua. Mas se eu oro, eu sou ouvido. Se eu me aplico em mais tempo na oração, a probabilidade é que mais pessoas, enquanto eu estou orando, entrem na dimensão da oração. A probabilidade é que mais pessoas se envolvam nesse momento de oração. Aí Deus faz, e não é por causa de mim, é por causa de você mesmo que entra debaixo da nuvem. É por causa de você mesmo que entra na dimensão. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Deus, ele é recíproco. Deus, ele é recíproco. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele é recíproco. Eu já disse aqui em outro momento, nossos pregadores têm uma maneira de enfeitar. Dê um passo para Deus, que ele dá dois para você. É conversa mole. Na proporção que você se aproxima, Deus se aproxima. Na proporção que você busca, você recebe. Na proporção que você lê Bíblia, você tem o que falar. Na proporção que você ora, você tem sensibilidade espiritual. Na proporção que você evangeliza, você tem um ganho maior de almas. Você semeia mais a semente. A tendência é produzir mais. Quem planta mais, colhe mais. Louvado seja Deus. Para de mimimi. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava investido na pessoa de Timóteo. E continua dizendo-lhe. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo vai gerando em Timóteo, sabe, essa confiança, essa certeza. Louvado seja o nome de Jesus. Inclusive, se postando como exemplo para Timóteo. Exaltando Jesus Cristo, inclusive fazendo as atenções de Timóteo convergerem, estarem voltadas para a pessoa de Jesus. Nós, obreiros, irmãos, servos de Deus, independente de ter uma função eclesiástica ou não, devemos ter Jesus no centro das nossas atenções. Devemos ter Jesus como foco. Devemos ter Jesus como paradigma, como padrão. Devemos ter Jesus como divisor de águas. Devemos ter Jesus como nosso modelo. Não é à toa que está escrito em Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus deve estar no centro das nossas atenções mais do que tudo, mais do que todos, mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer pessoa.
Aleluia. Aleluia. Porque Ele não nos chamou por nada. Ao contrário, nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E a graça nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos e dos séculos, que é manifesta agora pela palavra de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E aí diz Paulo, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Olha para aí. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo estava dando esse exemplo a Timóteo, mas projetando em Timóteo essa consciência, tipo assim, Timóteo, isso é para ti também. Isso é para ti também. Quero dizer, meu irmão, que isso é para ti também, isso é para nós. Aleluia. De não nos envergonharmos do Evangelho. Não é? Porque se você se envergonha do Evangelho, onde você estuda, onde você trabalha, onde você passa, ninguém vai saber que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus. Eu fui fazer um estágio, né? E eu não vivo dizendo, ei, eu sou crente, eu sou pastor. Não preciso disso. Não precisa disso. E aí fomos, eu e a equipe, recebido por uma preceptora. Ela, serva de Deus, eu não a conhecia. Modéstia à parte, muita gente me conhece, mas eu não consigo conhecer todo mundo, né? E lá, na primeira reunião que tivemos, eu lhe conheço. Aí eu digo, Jesus, eu lhe conheço. Você não é o pastor Amaro Corrêa? Ela disse, pela misericórdia, você não me conhece de ontem. Você é muito conhecido. Ela dizendo. Aí os colegas estavam comigo e disse, por isso que eu percebia uma diferença nele. Glória a Deus por isso, né, irmão? Glória a Deus por isso. Por isso que eu percebi uma diferença nele. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Paulo estava gerando em Timóteo essa consciência de que a dimensão na qual ele estava envolvido não era diferente da de Paulo. Não era diferente. Quero dizer a você que a responsabilidade, porque você diz, eu não tenho função eclesiástica na igreja, a pessoa gosta de usar a expressão cargo, né? Eu não tenho cargo na igreja, eu não sou nada, ainda diz assim, eu não sou nada. É igual a gente fala de oração, né? Rapaz, não posso fazer muita coisa por tu, não. A única coisa que eu posso fazer é orar. Oxente, orar é muita coisa. Diga comigo, orar é muita coisa. Aí tem gente que diz, eu não sou nada. Que história é essa que tu não é nada? Preste atenção, benção. Tu tens o Espírito Santo. Tu tens o selo do Espírito Santo, da redenção. Não estou falando de batismo com o Espírito Santo, não. Estou falando do selo do Espírito, que é a presença do Espírito. Tu és templo de Deus. O Espírito Santo habita em ti. Como diz o poeta,
Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, diz o poeta, neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem, e nesta manhã o Senhor fala do valor que você tem. Você tem valor, meu irmão, minha irmã. Aleluia. E não só é o valor da salvação, do nova criatura, do cidadão dos céus. Isso aí é o valor que você não deve nunca esquecer. Aleluia. Para se dar valor. Mas você tem o valor nesse mundo muito grande. Você pode não ser de repente, presta atenção, mas isso não lhe inferioriza. Você pode não ser um doutor entre os gentios. Você pode não ser um apóstolo entre os gentios. Você pode não ser um pregador entre os gentios. Mas você é uma pessoa de Deus, onde você mora, onde você congrega, onde você trabalha. Você tem uma responsabilidade espiritual muito grande com as pessoas que lhe ladeiam. Eu quero dizer que você é responsável espiritualmente por essas pessoas. A grandeza da obra não está na quantidade de vidas que a gente alcança, está nas vidas que a gente alcança. Eu me lembro que quando mais jovem, algumas pessoas diziam assim: Deus tem uma grande obra contigo, amado. Deus tem uma grande obra contigo. Aí eu fico, às vezes, olhando nos dias de hoje, eu digo: cadê a grande obra? Dizia, né? Cadê a grande obra? As visualizações no Instagram não são de milhões. As visualizações no YouTube não são de milhões. As visualizações no Facebook não são de milhões. Eu nem ganho dinheiro com isso. Nem sou monetizado no canal do YouTube. Não sou monetizado no Instagram. Monetizado é ganhar dinheiro, publicidade, ganhar verba, ganhar real. Não? Cadê a grandiosidade da obra? Está aqui. A gente está falando para vocês como deve ser falada a palavra. A grandiosidade está aqui. Em falar para vocês como a palavra deve ser falada. Não está nas aproximadas 700 conversões que tivemos nas madrugadas do Acorda Bênção e outra emissora. É importante isso? É. São mais de 700 vidas a menos para o inferno e mais de 700 vidas a mais para o céu. Glória a Deus. A grandiosidade da obra está em fazer a obra como deve ser feita. Você pode não receber aplausos onde você congrega, e nem vá atrás disso, preste atenção, nem vá atrás disso. Você pode não receber elogio das pessoas, nem vá atrás disso. Mas procure, aleluia, se posicionar como homem e mulher de Deus, não desprezando o dom que há em ti. E entendendo isso, aleluia, que tu tens uma missão. E obviamente Paulo está dizendo para Timóteo: ó, não vai ser fácil. Não é fácil, não vai ser fácil, não será fácil. Porque ele disse: eu padeço. Eu padeço. Mas eu sei em quem tenho crido. E estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você precisa saber em quem você crê. Eu já disse para um bocado de obreiro: olha, vocês têm que ter consciência. E eu disse dia desses a uns pastores, não em reunião de pastores, que a gente faz de vez em quando, mas já disse a um e a outro: vocês precisam ter consciência que é para Deus que vocês trabalham, que é a Deus a quem vocês servem.
e que é a obra de Deus que vocês fazem. Precisa ter essa consciência. Paulo está dizendo a Timóteo, você precisa ter essa consciência. Aleluia. E para terminar, ele orienta a Timóteo a conservar o modelo das sã palavras. Ele disse, que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Olha aí, habita em nós. Porque é o mesmo Espírito que habitou em Paulo e Timóteo, habita em mim, habita em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Não se incomode com aqueles que se afastam, que desistem de você. Paulo viveu por isso. Paulo viveu por isso, viveu isso. Fígelo, Hermógenes se afastaram dele, mas houveram amigos como Onesíforo. O nome da pessoa pode ser até feio, o importante é que seja sua amiga. Aleluia. Porque eu nunca botaria o nome do filho meu de Onesíforo. Você coloca, aleluia. O importante é a pessoa, glória. Amém? Louvado seja Deus. Um momento cômico aqui na palavra, né, irmão? Aleluia, Jesus. Oh, glória. O nome abençoado, viu? Onesíforo. Glória a Deus. Não, irmão? Mas o importante é que o cabo era amigo. Aleluia. Oh, glória. Amém? Que Deus te abençoe. A gente vai terminar com esse clima de risada aqui. Aleluia. E que essa palavra tenha te abençoado. Amém? Se ela mexeu com você, né? Aí foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração.